Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho do que a gente está detalhando no boletim da Sintecal, né, no boletim de inteligência da Sintecal desse mês, que a gente está detalhando um pouquinho do porquê que a gente está vendo tanta volatilidade no mercado cambial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Isso estaria associado muito a um excesso de liquidez que hoje tem os mercados financeiros e os bancos privados no mundo, né, em nível global. O que aconteceu? Como é que ocorreu esse excesso de liquidez hoje que tem os bancos privados e o mercado financeiro em geral? É, no primeiro trimestre, né, a gente está vendo, já tinha uma perspectiva muito forte de retração da atividade econômica num conjunto de países, né? E isso acabou ocorrendo e muitas vezes até de um tamanho muito maior do que se estava esperando, né? Então, quando a gente compara a taxa de crescimento do PIB de alguns países frente o período imediatamente anterior, a gente vê China caindo 9,2, zona do euro caindo 3,8, Reino Unido caindo 2, Brasil caindo 1,5, né? Só foi 15 dias. No Brasil e nos Estados Unidos só foram 15 dias praticamente de parada da economia, né? E aí o Brasil caiu 1,3, o Brasil caiu 1,5, os Estados Unidos caiu 1,3. Já prevendo esse processo de queda, e de forte queda, e uma acentuada queda na atividade econômica, os bancos centrais buscando não ver esse mesmo processo muito mais consistente nos mercados financeiros, também vinham caindo de maneira muito forte, né, e muito rápida. Os bancos centrais, principalmente o Banco Central da China, o Banco Central americano, o europeu, o japonês, injetaram um volume muito grande de recursos, né, de liquidez nos mercados financeiros e nos bancos, tá? Esse volume, se a gente pegar entre janeiro e abril, chegou 4,6 trilhões de dólares, sendo que praticamente 4 trilhões foi maio e abril que foi injetado nos mercados financeiros internacionais. Além disso, o que a gente está vendo, né? Que houve muita venda, né? Então os mercados eles venderam os títulos, né, e ficaram com dinheiro. Então teve uma injeção muito grande de liquidez nos mercados, nos bancos em geral, nos bancos privados, o Banco Central dos grandes países injetando liquidez, e tinha a questão da venda, né, do que a gente chama de preferência por moeda, né, preferência por liquidez dos bancos naquele momento de crise. Ele vendeu os papéis deles e ficou com liquidez. Bom, com isso, o que a gente viu? Os bancos privados e o mercado financeiro com uma liquidez muito grande. Só que eles ficaram com essa liquidez e não reinvestiram esse valor monetário que eles tinham, né? Eles ficaram com essa liquidez, né, até a metade de maio. Até a metade de maio, praticamente estavam todos eles como se estivesse esperando uma luz no fim do túnel para ver para onde é que eles iriam reposicionar o investimento dele. A gente começa a ver um pequeno movimento de flexibilização na Europa, da economia, a Europa começa a abrir, e aí aquele ali foi o start. Naquele momento, os bancos começaram o mercado financeiro global parece que vê naquilo ali um bom momento de retomar o processo de compra de ativos financeiros no mundo. E eles começam a fazer isso. Tem liquidez, tem muito dinheiro na mão, e aí sai, né, quase todos os bolsos do mundo se valoriza, o Ibovespa aqui dispara, né, e esse disparada do Ibovespa faz o real entrada de divisa de capital de curto prazo para aplicação no Ibovespa financeiro, e aí o que acontece? O câmbio, o real passa de 5,80 que estava a 4,90 numa rapidez muito grande. E esse movimento fica muito restrito no mercado financeiro. A gente vê claramente que é um movimento específico do mercado financeiro. A gente não está vendo toda essa liquidez entrar para o mercado, para a economia real. Ela ficou muito no mercado financeiro e os ativos financeiros se valorizaram até um certo ponto.
e aí começa a aparecer outras notícias não tão boas. E a gente vê desde do meio da semana passada um movimento de novo de queda no Ibovespa e a subida do dólar já quase a 5,20. Ou seja, o que a gente vai ver aí muito tempo ainda é esse movimento no mercado financeiro, muito restrito no mercado financeiro. O que a gente não observa toda esse ganho que a gente viu ali em alguns momentos, né? A gente sabe ainda que o Ibovespa está mais de 20% abaixo do que estava lá no início do ano, né? Na média, está bem abaixo ainda do que era. Mas a gente não está vendo isso para o mercado, para a economia real. Então a gente vai ver ainda, talvez, muito tempo ainda, muito tempo não, mas um bom tempo ainda da volatilidade muito grande. Né? Uma noticiazinha um pouquinho mais melhor, dá um boom, aí vem uma notícia um pouquinho pior, vem para baixo, e aí provavelmente a gente ainda vai ver esse movimento. Por quê? Porque os mercados financeiros, os bancos e os mercados financeiros mundiais estão muito líquidos, né? E aí ainda muito incerto, e aí esse processo deve continuar por um bom tempo. Bom, boa sorte a todos, até mais.